Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis pra te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar. Mensagem que fala da salvação. Vem do Consolador, inspirai e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás, impera a graça, traz aos corações, ao grande trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e todo, louvemos com fervor. Aleluia, Tu és santo, Deus, Tu és poderoso. Gostaria de estar dando oportunidade ao Carlos Antônio para trazer a palavra inicial, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Saúde a todos com o Pai do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias. Hebreus, capítulo 11. A começar no versículo 1. Aleluia. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 em diante. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Amém, igreja? Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém, igreja? Podeis assentar. Aleluia. Nós vimos aqui a palavra nos fortalecendo. A palavra de Deus diz, irmão, que a fé era o firme fundamento. Porque tem muitas pessoas que, talvez pela fraqueza, pela própria falta de fé, é igual Tomé, tem que ver para crer. E a fé genuína, a fé verdadeira, irmão, é aquela
que eu creio que isso vai acontecer. Eu creio que aquilo vai chegar até a mim. Eu creio, aleluia, eu tenho uma fé que eu vou receber o que eu estou pedindo do Senhor. O próprio Jesus Cristo diz, aleluia, se vós tivesse fé do tamanho do grão de mostarda, tu diria esse monte que precipita daqui para lá, e isso aconteceria. Isso é a fé. É um exemplo da fé que o próprio Jesus Cristo deixou para conosco. E a palavra diz que os antigos, aleluia, alcançaram essa fé. Aleluia, essa fé não está destinada somente ao povo daquela época, não. Está para mim, está para você, para todos nós. Essa é a fé. A esperança. Eu não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Então, quero dizer para nós nessa noite, irmãos, se nós não estamos ainda com essa fé, buscamos ela. Porque a palavra de Deus diz para nós, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e abri-se-vos-á. Então, peça, porque o que pede, recebe. Aleluia, o que bate, abre. Então, que essa palavra entre em nossos corações, a fé. Se você tiver um tempo em casa, dê uma lida no versículo, no capítulo todinho. Você vai ver que pela fé Abraão alcançou misericórdia, etc, etc. Essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo para nós. Que as palmas louvam ao Senhor. Aleluias, palavra abençoada, né? Vamos continuar pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé, que através da nossa fé nós possamos alcançar grandes coisas, amém? Glória a Deus. Gostaria também de estar dando oportunidade nesta noite à irmã Luzirene, amém? Para estar expressando a sua alegria nesta noite. E após a irmã Luzirene, a irmã Elda, amém? Glória a Deus, aleluias. Vamos louvar o 3 da nossa harpa, amém? Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam,
vamos entoar aleluia desse rei maravilhoso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu vou louvar o hino 545. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei a glória, verei na glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Santo é o teu nome, tu és poderoso, Deus. Aleluias. Gostaria de estar dando a oportunidade à diaconisa Cícera para estar orando pelo dizimista e ofertante da casa do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Após a oração, a Enelire louvando e adorando a Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar orando para que o Senhor Deus possa, nessa noite, venha abençoar você que é dizimista e ofertante da casa do Senhor. Amém? Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai Santo, nesse momento, nos colocamos na tua presença, meu Deus, para te louvar com nossos dízimos, com as nossas ofertas, meu Pai. Que o Senhor Deus possa abençoar, meu Pai, tudo, meu Pai, que chegar em nossas mãos, ó Pai Santo. Que o Senhor Deus multiplique, ó Pai Santo, para que, meu Pai, nós possamos, meu Pai, está trazendo, meu Deus, para a casa do tesouro, para que não venha faltar, meu Pai, o mantimento, meu Pai. Abençoa também, meu Deus, o celeiro, meu Pai, na casa do teu servo, meu Pai. Entrando, meu Pai, com a tua providência, abrindo as janelas, as portas dos céus, para aqueles, ó Pai Santo, que ainda não tem, meu Pai. Aquele que tem um desejo e alegria, meu Pai, de ofertar e de dizimar, Senhor Deus, na tua casa. E não pode, mas o Senhor Deus é poderoso, o Senhor Deus sabe como trabalhar, meu Deus. Tão somente, ó Pai Santo, abençoa para que eles possam, meu Deus, estar contribuindo também, meu Pai, nesse momento.
E assim, ó Deus, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que eu te peço, meu Pai, que o Senhor Deus abençoe cada um, meu Pai, nesta noite, meu Pai. Repreendendo, meu Pai, todo o mal, dando saúde, meu Pai, a teus filhos, meu Pai. E aqueles, ó Pai, que já estão, meu Pai, trabalhando com a porta, meu Pai, que eles permaneçam firmes, meu Pai, confiando em Ti, meu Pai. Porque somente o Senhor Deus tem um poder sobre as nossas vidas. Abençoa, meu Deus, é o que eu te peço, já te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Oferta com alegria, irmã. Da igreja que é a paz do Senhor. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calma, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, aleluia, Jesus, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só em Ti? Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em Ti? És o meu alívio, és o meu alívio,
unidade. Glória a Deus, aleluias. Eu que agradeço também a minha riquíssima oportunidade. Já passo para o pastor Vicente, amém? Esta noite, que possamos continuar, né, pedindo ao Senhor que Ele seja o nosso alívio nos momentos difíceis de nossas vidas. O Senhor está ali olhando para cada um de nós, amém? Para onde iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna para nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluias. Pessoal da igreja, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Vamos orar ao nosso Deus, pedir a Ele que Ele venha nos ensinar nesta noite, venha nos dar sabedoria também para nós falarmos, dar discernimento da voz dEle, do que Ele quer nos ensinar. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor nosso Deus, por mais essa oportunidade em Sua santíssima presença, Senhor, para Te adorar. E neste momento, Senhor, nós desejamos, Pai, que o Senhor nos ensine, fale Espírito Santo conosco, abra nossa mente, nos abençoe através desse estudo, dessas orientações que serão dadas, ó Pai. Haja em nós, Senhor, um coração quebrantado, disposto a obedecer, submisso, meu Deus, pensando no corpo, na unidade. Em nome do Senhor, Pai, pedimos a Tua bênção. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem assentar-se. Meus amados irmãos, hoje nossa doutrina, hoje 25 de 6 de 2025, às 19 horas, na sede PRRCE. O tema que nós vamos estudar hoje, irmãos, é Ministério e Unidade. Ministério e Unidade. Diz aqui a palavra do Senhor em Efésios 4 e 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4 e 8. Aqui fala de nosso Senhor Jesus, né, que subiu para o Pai, esteve conosco fisicamente, assim, com os seres humanos, né? E quando ele subiu, ele deu dons aos homens. Ele deu dons aos seres humanos para servir a Ele como servo, né, e fazer a obra do Senhor, né? Nós já tivemos tantos estudos, tantos temas maravilhosos e tivemos uma sequência longa dos dons, né, do Espírito, né? E hoje nós vamos falar, o tema que nós vamos falar hoje de ministério e unidade, irmãos, depende muito, muito dos dons, do dom de Deus, dos dons. Por quê? Porque se o que está acontecendo, o Deus está operando através do ser humano, é através do dom, o dom também, ele trabalha, o Deus trabalha através dos dons das nossas vidas, sempre buscando basicamente dois grandes objetivos. O primeiro é a salvação das vidas, né? O segundo é a edificação, e podemos colocar em terceiro lugar a organização da igreja, né? Pode se dizer assim também, que são três pontos importantíssimos, né? Então, nós vamos tratar de ministério e unidade. Ministério, meus irmãos, é serviço. A Renovação dos Emídios, Igreja Pentecostal Renovação dos Emídios, nós dizemos que é um ministério, é uma obra de Deus, assim como outras denominações, né? Então, através desse ministério, desta obra que o Senhor nos confiou, Ele vai operar através desse grupo, dessa comunidade que faz parte do corpo de Cristo e desse ministério que o Senhor nos confiou, né? O ministério Renovação dos Emídios não é de uma pessoa, de um pastor, é dessa comunidade, né? O pastor lidera, pode ser ele, outro momento pode ser outro, mas o ministério continua, o plano, o projeto continua, né? E então eu quero que os irmãos olhem hoje essa palavra ministério e unidade, nós vamos pensar muito mais em nós aqui, né? Porque eu vejo o Ministério Renovação dos Emídios, como outros ministérios, o Ministério Renovação dos Emídios, como um talento que Deus nos deu para nós multiplicar. E todos nós devemos nos unir, somar, né, nossas forças, né, com a graça de Deus para fazer esta obra realmente prosperar. E se cada um puxar para um lado, não funciona, né? A gente já viu tantas obras, lamentavelmente, se desfazer, irmãos, por conta da falta de unidade. Cada um quer fazer de um jeito, quer ir de uma maneira e não funciona.
né? Então precisamos encontrar um equilíbrio, né? De forma que Deus tenha liberdade na vida de cada um de nós, mas dentro de uma visão ministerial, tá? Eu gosto muito de uma ilustração da igreja, ministério, no caso Renovação ZMI, de qualquer outra igreja, como uma orquestra, que tem muitos instrumentos e muitos instrumentos de tocar e os que tocam, né? E quando uma orquestra começa a tocar, meu irmão, qualquer pessoa fica suspenso do chão pela harmonia, pela suavidade, pela beleza. E nós precisamos buscar essa visão também de uma orquestra, que a gente possa realmente transmitir o evangelho de uma forma que realmente impressione as pessoas, né? Não com aquela coisa da glória pessoal ou da glória ministerial. A minha igreja, o meu ministério, não é isso não. É que Jesus realmente seja visto, seja glorificado e as pessoas possam se render realmente ao Senhor de coração e servir ao Senhor, tá? Então vamos lá, em nome de Jesus. Eu já fiz aqui a introdução, né, doutrina bíblica, 25/6/2025, na nossa sede PRE-ICE, pastor Vicente Félix. O tema hoje é Ministério e Unidade, já li aqui o versículo, e a finalidade, né? E a finalidade. Os dons de administração foram concedidos à igreja para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento, né? Então, os dons, a capacitação, os talentos, tudo que Deus dá a cada um de nós, irmãos, é basicamente nesse objetivo, com essa finalidade, desenvolvimento e aperfeiçoamento em todas as áreas da vida humana para glorificar a Deus, tá? E o objetivo do nosso estudo? Unidos no serviço ministerial, tá? Então, hoje nós vamos olhar um pouco como é que nós estamos trabalhando, o que é que nós podemos melhorar. O microfone está aberto aí para quem quiser dar sugestão, tá? Então aqui, ó, unidos no serviço ministerial, trabalhando em conjunto para alcançarmos um objetivo comum. O que é, irmãos, um objetivo comum? Então, dentro da denominação do ministério, nós temos que pontuar aqueles objetivos que são comuns. O que é um objetivo comum? É que todos nós queremos, aqui e dali. Quem não quer salvação de almas? Todos querem, toda a igreja quer. A igreja verdadeira, né? A igreja que trabalha para Jesus, né? Todos querem que as almas se salvem, porque é a vontade de Deus. Quem não quer a edificação dos irmãos todos, o desenvolvimento dos irmãos todos? Então, quando um sentimento e um pensamento é de todos, então diz-se que esse pensamento, esse objetivo é comum. Todos pensam a mesma coisa. Agora, onde é que está o problema? O problema está numa comunidade de pessoas, num grupo de pessoas, tá? Com o mesmo objetivo, mas querendo fazer de formas diferentes. Não se alinhando, não dialogando, não conversando, não entendendo que tem uma liderança, que tem que conversar com essa liderança. A liderança também tem que conversar com os seus liderados, tem que dizer para os liderados a visão que Deus dá, né? Avaliar trabalho. Então, é um conjunto, irmãos, de vamos dizer assim, de regras, normas, de planejamento, para poder a obra funcionar, tá? Eu nunca vi uma pessoa sozinha, às vezes a pessoa se acha capaz, habilitada e tudo, e ele acha que não precisa, que é do jeito dele. Não funciona, a obra não prospera, não avança, às vezes até cresce, porque a pessoa tem talento e habilidade, mas depois ele não sabe o que fazer com tanta gente para cuidar, como nós já vimos acontecer, né? Então, é bastante complexo, mas quando nós entendemos a nossa participação, que nós somos parte desse desenvolvimento, fica melhor. E nunca uma maior ou menor parte. Não, todas as partes, independente do tanto de conhecimento que tem, do tanto de habilidade, mas todos nós precisamos um dos outros. Então, se a gente colocar nossa mente assim, irmãos, vai bem, tá? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, que é bem conhecido nosso, mas eu tenho esse sentimento, irmão, toda vez que eu leio o mesmo versículo que eu sou acostumado a ler, Deus sempre está falando comigo. Evangelho de João 17, 21 diz assim: para que todos, Jesus dizendo, a oração do Senhor Jesus, se despedindo dos discípulos, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo
creia que tu me enviaste. Meus irmãos, olha o nível que Jesus nos coloca de unidade. Unidade é um. E nós somos, Deus nos fez cada ser humano diferente do outro. Não tem um ser humano igual a outro. Não existe. Mas o Senhor nos chama a buscar uma unidade ao nível do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmão. É uma unidade perfeita. Nós vamos alcançar essa unidade perfeita, nós humanos, entre nós? Não. Mas a meta é alcançar. Se a meta é alcançar, eu não posso descuidar de que eu sou parte de um grande projeto de Deus no mundo e na minha comunidade. Né? O individualismo não tem a bênção de Deus. Deus não quer o individualismo entre nós. Tá certo? Nós somos individuais em relação a Deus. Deus conhece cada um pelo nome, tal. Deus trabalha na vida de cada um de nós. Mas na hora da ação, Ele quer nós sempre juntos. É isso que tem que ficar firmado no nosso coração, para a gente não ficar assim, saindo pelos lados e tal, aquela coisa, né? Então vamos lá. Então ele diz assim, aí o outro ponto que me chama muita atenção aqui, irmãos, para nós igreja, é para que o mundo creia. E aí, irmãos, a gente se depara com situações, às vezes, na obra de Deus, no serviço do reino de Deus, as pessoas perguntando, cadê o irmão, cadê a irmã, cadê a igreja, porque os irmãos não estão aqui? Irmãos, crentes, e os de fora? Né? Então nós temos procurado viabilizar da melhor maneira possível a participação dos irmãos na questão da mobilidade. A igreja dá combustível para o carro que está em serviço, levando, buscando, né? Sempre que pede, ônibus. E olha que nós já fizemos no passado ações muito maiores, viu? De levar ônibus para Canindé, para Caridade, para Tianguá, caravanas, né? Muita coisa. A igreja, os administradores, eles têm que gerar todos os meios de mobilidade da igreja, de se mover, tudo que é possível a igreja faz. Tá? A prioridade dos gastos da igreja, primeiro é a manutenção, eu digo assim, primeiro a manutenção do templo, porque são despesas fixas, que todo mês tem que pagar, né? Mas a prioridade número 1 é a expansão do reino, é enviar, é mandar. Nós não temos, por exemplo, missionários no campo, assim, por exemplo, em cidades, né, nos interiores, em outros lugares, né? Por questões financeiras. Se a gente tivesse recurso, colocava uma família em cada cidade que pudesse ir colocando para eles evangelizar, ganhar alma e abrir igreja. Porque essa é a missão, né? Mas isso requer recurso, estrutura, né? Pessoas, né, que então. Mas assim, só para a gente ter uma ideia. Então, para que o mundo creia que tu me enviaste. As pessoas olham muito, irmãos, para as nossas vidas, viu? Olha para a igreja, né? Quantas pessoas que são atraídas à igreja porque vê ações da igreja sociais, necessidade de irmãos. Nós não gostamos de divulgar essas coisas na igreja, porque mesmo que no coração não esteja se gloriando, mas pode parecer alguém, né? Está se gloriando porque está dando, está fazendo, está isso, está aquilo, né? Mas a igreja está atenta, né? A gente não atende tudo e todos, né? Mas as situações mais urgentes. Então, as famílias são marcadas e tocadas quando elas veem o filho, a esposa, alguém sendo atendido espiritualmente e também fisicamente, materialmente. Então, e a nossa presença, irmãos, estarmos reunidos, meus irmãos, tem muita importância a Deus primeiro e para quem está nos vendo, tá certo? Então vamos lá. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Está lá, né? Quem tem ouvido. Só para a gente ir marcando. Que ouvido é esse? É esse daqui? Não. É a alma e o Espírito que está dentro de nós aqui. Tá bom? Quem tem ouvido, ouça. Ouvir. Colocar atenção no que está sendo ensinado. Então a gente só aprende, olha só aprende se nós estiver ouvindo com o coração, porque às vezes a pessoa está olhando para você, você está falando, você fala 10 minutos,
quando para perguntar ela, você entendeu o que eu falei? Hã? Você não, desculpa, ela estava ali olhando para você, mas o interior dela, a mente dela estava longe dali. É nesse sentido. Então, quem presta atenção, meus irmãos, anota, presta atenção. E eu faço isso com uma alegria de preparar por escrito, postar na internet. Os irmãos, são mais de 100 vídeos de doutrina lá ensinando. Eu não sou um especialista em ensinar, mas tem muita coisa lá que dá para a gente aprender, porque eu também estou aprendendo com Deus e com outros, né? Aprendendo de Deus através de outros. Então vamos lá. Quem quer aprender, primeira coisa, ele coloca atenção, fixamente ali, ó, o ouvido, o coração ali. Quando ele está ouvindo, prestando atenção, e ao mesmo tempo ele está pensando, ele está refletindo e está avaliando. Não é assim? Quando uma pessoa está prestando atenção, se você perguntar a ela, o que é que você me diz disso? Eu não estou conseguindo entender, é isso e isso, então é assim. Se ele está refletindo, quer dizer que ele, além de pensar no que eu estou falando, ele está pensando e refletindo, ele está avaliando, é certo ou é errado, como é que é mesmo, então ele faz uma avaliação, né? Em caso de dúvida ou divergência, tá? Pedir mais esclarecimento no momento do ensino ou posterior. Aqui nós estamos falando, de repente você vai acompanhando e chega um ponto que não entendi. Pastor, eu não estou entendendo, explique melhor, eu ouvi alguém falar isso assim, 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 ou então eu pensava que era assim, eu penso assim. A gente tira a dúvida. Às vezes a pessoa não quer se expor, perguntar diante da plateia, mas não deixe de perguntar depois. E outra coisa que eu quero, mais uma vez, eu sempre repito, tire a dúvida com a pessoa certa. Se o pastor, alguém lhe falou alguma coisa e você ficou com dúvida, não vai tirar dúvida com o outro não. Como já aconteceu, da pessoa chegar, você entendeu o que ele falou? O que é que ele quis dizer com aquilo? Aí o outro vai dar uma resposta, às vezes, errada ou certa. Que Deus abençoe e que dê a resposta certa. Não, ele quis falar assim, assim, assim. Mas o certo mesmo é a gente ir à pessoa que falou. Ela que realmente pode nos explicar o que ele quis dizer, o que ela quis dizer, né? Olha o que está no Evangelho de Lucas, irmãos, 6, 46 e 47. É o Senhor Jesus, homem aqui na terra. Ele diz assim, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então essa é uma palavra que pesa muito sobre mim. Falando de um servo, de um ser humano. O Senhor Jesus espera de quem ouve, que presta atenção, que reflete, que aceita, que pratique. Pessoas que diz até que eu sou pastor dele, mas não congrega comigo não. Eu perguntei para ele, porque você não sou seu pastor, por que você não congrega comigo, né? Aí ele deu a explicação que não convém falar aqui, mas enfim. Se eu sou o Senhor, por que vocês não me obedecem? Porque vocês não fazem o que eu mando. Aí alguém vai dizer assim, mas isso é Jesus, não é o Senhor não, pastor, não é esse ou aquele não, que tem que dizer o que eu tenho que fazer. Espera aí, irmãos, nós estamos ensinando, segundo a palavra de Deus, o que Deus quer de nós, é Deus que está falando. Não importa, na boca de quem é Deus, né? Então, versículo 47, qualquer que vem a mim e ouve as palavras, é Jesus falando, tá? E as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E nos versículos seguintes, nós vamos ver que Jesus vai falar da edificação da casa. A gente olha para aquela palavra da edificação da casa só no sentido de quem está obedecendo a doutrina ali, está vivendo direitinho como Deus quer na palavra, na doutrina, mas isso envolve tudo na nossa vida, irmão. A nossa vida é uma construção em todas as áreas da vida, social, física, espiritual. Hoje eu estava vendo um comentário de um pregador lá, ele dizendo que até os alimentos refletem na nossa vida espiritual, né? Porque causa problemas às vezes, e a pessoa fica enferma, fica doente, fica atribulada, e às vezes é por causa de um alimento. Então assim, a construção, ela envolve todo o nosso ser como servo de Deus.
E dentro da igreja, a construção diz respeito também como nós lidamos com tudo na igreja. E quando isso estende, irmãos, a obreiros, a pregadores, a ensinadores, aqueles que têm cargo e liderança, aí é que é mais cobrado, né? Porque quem são os responsáveis pela edificação de uma construção normal, quando é uma construção bem projetada? Primeiro começa com o engenheiro, com o projetista, começa tudo desenhar e planejar tudo, tal, calculista, tudo, para depois o engenheiro que executa ir lá e acompanhar todo o processo da construção com mestre de obra, com pedreiro, com servente, com todo tipo de especialidade na construção, para no final daquela obra ser uma obra bonita, segura, tudo mais. É uma ilustração da nossa construção como igreja, irmão, como ministério, tá? Então, eu estou colocando assim para ver se os irmãos refletem, pensam mais comigo, né, da grandeza desta obra, que a gente precisa pensar mais profundamente de como é que nós estamos fazendo, tendo um pensamento comum, mas como estamos fazendo. 2 Timóteo 2:2, olha o que Paulo diz a Timóteo. No versículo 1, o Paulo começa dizendo assim: meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Paulo estava preparando Timóteo, Paulo ia partir, Timóteo ainda um jovem, mais um jovem que alcançou um alto nível de fidelidade a Deus, primeiramente a Paulo, e Paulo dá um destaque muito grande para Timóteo. Com certeza tinha muitos outros obreiros ali que eram fiéis, que trabalhavam, mas Timóteo ganhou um destaque pelo compromisso que Timóteo tinha com Deus, com a obra e com o apóstolo Paulo, seu líder. Isso é muito importante. Essa palavra entrou cedo no meu coração e tem sido muito bom para mim em relação ao meu pastor, presidente nacional, que foi quem me ganhou para Jesus, quem me batizou. Toda a minha vida, Deus trabalhou através dele na formação de obreiro, né? Muito bem, então ele diz assim: e o que de mim? Olha o que Paulo está falando, aquilo que se aprendeu de mim, Timóteo. Quando eu vejo alguém dizendo que não aprende de homem, que é só ele Deus, só ela e Deus, eu fico preocupado, irmãos, que ele corre um grande risco de se tornar um fundador de uma seita, ou inventar uma coisa para ele mesmo, porque ele é individual. Aí ele só vai perceber o erro grave quando ele começar a liderar, que vai ver outros se comportando igual a ele vai saber o que isso é danoso, né, a obra de Deus, como isso é prejudicial à obra do Senhor. Então, olha o que Paulo diz, ó irmão: e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste? Se Deus nos constitui um líder, meu irmão, e esse homem é homem de Deus, que teme a Deus, que serve a Deus, mesmo ele sendo pecador e falho, ele é o nosso líder. Nós devemos a ele respeito, honra, consideração. Nós congregamos num ministério, nós temos que respeitar, honrar, seguir as normas do ministério que nós congregamos em todas as áreas que envolvem a obra de Deus, tá? Porque senão chega uma hora que você não suporta, eu não suporto. Se eu tiver o tempo todo puxando para um lado, medindo força, não dá certo. Então, estou falando isso, irmão, para o fortalecimento desta obra que o Senhor nos confiou. Não estou querendo me defender, não, tá? Aí ele diz assim: confia-o, né, a homens fiéis que sejam idôneos para que também ensine a outros. Então, Paulo, é como se Paulo dissesse assim: Timóteo, você alcançou um alto nível de fidelidade, um alto nível de idoneidade, né? Era uma pessoa consagrada mesmo na obra, no ministério, em tudo que dizia respeito à igreja. Era um homem respeitado, ainda novo, pela posição dele diante da igreja, diante do povo e do seu pastor de Deus. Então, isso aqui nos consagra, irmão. Quando a gente anuncia um obreiro, vamos consagrar um obreiro a diácono, a isso, aquilo, a missionária, a pastor, a presbítero, irmão, você vai ver que quando este homem, esta mulher, esse servo, já é aquilo que está sendo chamado a ser oficializado, a igreja glorifica, é uma festa. Quando não, um silêncio, que o Espírito Santo não confirmou. Então, é muito sério, né, irmãos? A obra de Deus precisa de nós, não depende, mas precisa. Deus decidiu que a obra fosse através dos homens, seus servos. Vamos lá: a perseverança dos discípulos na doutrina dos apóstolos.
Está lá em Atos 2:42. A perseverança. E eu olho para esse versículo, primeiro para mim, e vejo que essa perseverança, irmãos, ela vai além, além da presença e frequência, mas muito mais na aceitação e prática. Vocês não sabem a alegria que vocês me dão e a igreja dá aos seus pastores quando vocês estão presentes, porque os pastores oram, leem, estudam, buscam a Deus, se prepara para instruir a igreja e ver o crescimento da igreja. Quando a gente vê uma pessoa muito ausente, faltosa, quando eu vou orientar pessoas muito faltosas, eu digo, olha, irmão, eu estou aqui primeiro, não é só para você estar na igreja, é pela sua alma. Porque a pessoa muito ausente, irmãos, ela vai se afastando, se afastando, se afastando, ela vai esfriando, esfriando, daqui a pouco ela para total, para a fé, para o ministério, para tudo. Então, e o pior não é perder só o ministério, o dom, o talento, mas é a vida, a alma, se perder. Tá? Então, a perseverança em Deus, na obra que tem mais valor, é a prática. Porque falar, nós falamos muitas coisas. Mas e o que é que nós estamos fazendo de fato, né? Como é que nós estamos fazendo? Qual tem sido a minha postura e o meu comportamento, né? Na obra, na função que eu sou, não importa, né? Então isso é para a gente refletir. Então Atos 2:42 está na Bíblia, é a palavra de Deus, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vou ficar só aqui, que é o ponto central de hoje. Vamos lá. O meu desejo, aqui é o pastor Vicente, tá? O meu desejo é que os irmãos, liderança e obreiros aceitem as instruções e diretrizes. Sabe o que é diretriz? É como agir, como fazer. E essas diretrizes nem sempre são minhas. Assim, eu, pastor Vicente, vamos fazer assim, eu tenho que ser assim. Não, eu sempre procuro conversar, dialogar, procuro ver como é que outros estão fazendo, outros servos do Senhor. A gente faz reuniões para isso também, para ouvir os irmãos, opiniões, né? Para estabelecer diretrizes. Sempre pensando no corpo. O corpo se movendo. Jesus a cabeça e nós os seus membros. Então o meu desejo é que os irmãos, liderança, todos que têm cargo, e obreiros e obreiras também, aceitem as instruções e diretrizes, ensinado, né? Essas diretrizes, essas instruções em público, para evitarmos constrangimentos de ter que tratar pessoalmente ou em reunião específica, né, com a pessoa. O que é isso? A gente está ensinando, explicando tudo direitinho e a pessoa fazendo diferente. Ensina um, ensina duas, ensina três, está lá escrito nos vídeos, tudo como é que funciona e está fazendo diferente. Uma hora o pastor vai ter que chamar, numa boa, tranquilo, senta aqui, irmão, ó, vamos assim, irmã, é assim e tal. E até por causa de pessoas que se levantou e foi embora. E disse que me ama. Tudo bem, fazer o quê, né? Tem vários tipos de amor, né? Mas enfim... Nós somos um corpo e esse corpo tem que ter uma direção, assim, que é comum, que é decidida entre nós, tá bom? Então vamos lá. Essa coisa de chamar para conversar, irmão, para mim eu não gosto, às vezes até demoro. Até sou lembrado, o pastor já falou, o pastor já conversou. Pois é. A gente esperando que Deus trabalhe para a gente não ter aqui, né? Ou reunião específica. O que é uma reunião específica? É uma reunião para tratar com 2, 3 pessoas sobre um assunto que é daquela pessoa. Porque tem coisa que eu não vou ficar expondo aqui diante da igreja, muito menos num dia de domingo, tá? Porque fica a interrogação, quem é? Quem é a pessoa? Então, melhor a gente falar, às vezes, pessoalmente, tá bom? Não se assuste com isso não, tá? E um ponto que eu quero deixar aqui bem claro, que isso daqui que eu estou falando, não se trata de colocar medo. Cuidado, hein, irmão? Se o pastor te chamar, viu? Ei, irmão. Não se trata disso. Se trata de dialogar e de conversar. Não é botar medo. Outra coisa importante, sinta-se livre e espontâneo, né?
Eu tenho dito aqui para os irmãos que todas as instruções que nós damos na igreja para culto, para tudo, é para os irmãos ver como é que funciona. Mas na hora que você está dirigindo um culto, na hora que você está pregando, fazendo a obra, não fique naquela tensão, às vezes até querendo lembrar como foi que o pastor disse, não. Mas se tiver dentro de mim e de você, quando terminar o culto, como já teve um caso do irmão que terminou o culto, ei pastor, me perdoe aí, o que foi, irmão? Não, é porque eu não fiz assim como o senhor orienta. Fique em paz, irmão. Com certeza da próxima vez você vai lembrar, né? Tá certo? Porque é assim. Mas o importante aí é que a gente tem esse sentimento de que a igreja tem um sistema de trabalho, tá? E que nós temos que trabalhar dentro desse sistema. Eu me lembro de um acontecimento inesquecível, né? O irmão assumiu uma congregação nossa, essa congregação nem faz mais parte do ministério, e o irmão foi orientado, explicado como era tudo, chegou ali naquela congregação, né? Há muitos anos que não pertence mais à renovação, e ele chegou lá, e na primeira semana ele foi lá e tirou lá uns jarros que estavam na parede, mudou outra coisa e outra coisa assim. Aí a irmã ligou para o pastor, que não era eu aqui em Fortaleza, e disse, ei, pode tirar esse pastor daqui, que ele mudou tudo aqui na igreja, ele mudou tudo. Então, o que é isso? É que a gente tem que ter sensibilidade do que vai falar, como é que vai tratar, como é que vai mexer onde você chega, né? Tá? Eu aprendi ao longo desse tempo, irmão, que eu sou o pastor presidente, mas às vezes chego numa congregação e vejo uma coisa que está fora daquilo que nós cremos, que nós ensinamos, dos padrões, né? E eu vejo aquilo, e aí depois alguém chega, pastor, vi. Aí eu não vou usar da palavra em público para repreender aquela situação, porque eu sou o pastor, né? Presidente do ministério no Ceará. Não, eu chamo o dirigente, converso com o dirigente sobre a situação, aí às vezes ele vai explicar que já conversou, que já está trabalhando e tudo, então pronto, vai ser resolvido. Amém, irmãos? Para os irmãos verem que o corpo da igreja é cheio de muitos detalhes que, se a gente não pedir a Deus uma direção, a gente sai atropelando, sai empurrando de um lado, do outro, sai criando confusão e não constrói, não desenvolve, não edifica. E tudo isso a gente está aprendendo todo dia. Então, fique livre, espontâneo. Mas esse livre e espontâneo não quer dizer, vou fazer do meu jeito. Eu lembro também de outra coisa que aconteceu, que logo no início que eu cheguei no Ceará para morar aqui, em dezembro de 2000, em janeiro, nós tivemos uma sequência de estudo, de orientações para os obreiros, a visão da renovação dos Emílios e tudo. E eu me lembro que num desses estudos, a gente falando de liturgia, explicando como era tudo, o culto, um dirigente que não está mais conosco, ele, ouvindo tudo aquilo, quando ele chegou lá na igreja, a primeira palavra, depois que ele orou pelo culto, a primeira palavra que ele falou foi essa: igreja, o culto é do Espírito Santo, não é de homem. Nós vamos fazer aqui do jeito que o Espírito Santo mandar. Depois uma irmã que ainda hoje está conosco, chegou e disse: pastor, por que o pastor falou isso? Nós tivemos uma reunião, foi falado assim. As pessoas já ficam olhando diferente. Não, irmão, não obedeça a homem, não. Lá na sede é a sede, aqui, lá é o pastor Vicente, aqui sou eu. Não é assim que funciona, irmão. Deus não abençoe esses espíritos. Aí não permaneceu conosco, ainda hoje está aí tentando fazer uma obra para Deus. Que Deus abençoe. Mas poderia estar conosco, poderia ter prosperado muito, né? Um homem temente a Deus, mas acaba se deixando levar por essas coisas. Bom, sinta-se livre e espontâneo como integrante de uma orquestra. Foi o que eu falei aqui. Então vamos nos ver como uma orquestra, né? Eu não sei que instrumento eu sou, né? Na mão de Deus, tá? Mas nós vamos ter que cantar o evangelho muito bonito para a glória de Deus, pregando, ensinando, orando, se portando, tá? É isso que Deus quer. Atos 2, sim, pontos a serem avaliados. Então nós já vamos entrar aqui em alguns pontos que eu quero tratar diretamente com os irmãos inclusive vão poder fazer perguntas, tá? E tirar dúvidas e dar sugestões também. Pontos a serem avaliados. Eu quero partir desse princípio aqui de Atos 2:44. E todos os que criam estavam o quê? Juntos.
e tinham tudo em comum. Percebe que em Atos 2,42 diz que perseveravam na doutrina? Por que essa igreja estava toda junto? Por que essa igreja, inclusive nós vamos estudar no próximo trimestre, a igreja em Jerusalém. Nós vamos aprender muito com a igreja que iniciou, né? Vai ser muito bom. E todos os que criam estavam juntos. Eu creio em Jesus do meu jeito? O meu Jesus? Não, o nosso Jesus. O nosso ministério que o Senhor nos confiou. Certa vez eu orientei um obreiro, ele não gostou, ele disse assim: amém, pastor, Deus abençoe o senhor e o seu ministério. Eu digo: já está fora já. Pouco tempo depois pediu baixa. Não dá certo, irmão. O ministério não é do pastor Vicente. Eu tenho o meu ministério como pastor, mas Renovação dos Emídios é do Senhor que confiou a todos nós. Tá bom? Fica gravado aí, tá? Então, quando eu percebo uma pessoa que só tem motivação por um trabalho, ou por outro, ou por um grupo, ou por outro, que tem alegria com uns e com outros não, eu digo: Jesus, tem misericórdia, abençoa, meu Deus, né? Claro que a gente tem mais afinidade às vezes com um ou com o outro, pela profissão, por alguma coisa e tal, mas falando de obra, meu irmão, todos os lugares devem ser valorizados. Vamos lá? Agenda de atividades da igreja. Então, a igreja ela tem uma agenda de atividade. Mensal, semanal, tem os eventos, e vou falar um pouco sobre isso aí com a igreja, tá certo? Com os amados irmãos. Atividades regulares, a semanal, escola bíblica e cultos, né? As orações também, né? E tem os ensaios também. Toda semana tem aquelas atividades que nós já sabemos, né? Então, amém por isso. A frequência é muito importante, primeiro para o nosso alimento de nossa alma e depois para o nosso crescimento e desenvolvimento. Quem está mais presente, irmãos, aprende mais, tá? Eu trabalhei numa grande empresa, né, meu penúltimo emprego, que eu ouvia muito essa frase: quem está perto é visto, quem está longe é mais difícil. Quem está suando a camisa, quem está ali, né? Aí, claro que Deus é justo e Ele sabe por que alguém não está, por isso, por aí. Aí Deus vai chamar quem Ele quer, tá? Então, vamos partir do princípio. A igreja tem uma semana de atividades. O que é que eu participo? Por que eu não participo? Né? Não vou entrar em detalhe nessa semana aí não, porque já é muito conhecida nossa. Atividades mensais, nós temos, basicamente nós temos 2 atividades mensais e em alguns meses entram os eventos, cantar a Deus, aniversário da igreja, né? Mas as atividades que tem mensal, todo mês, Santa Ceia e EPO. E ainda teve um número bom, obrigado, mas foi 6, irmãos, todo sábado, às 18h30. Eu vou falar isso aqui, mas não se sinta ofendido com o que eu vou falar. E pode ligar para mim qualquer hora, qualquer dia. Toda ceia pode ligar perguntando o que eu falo. É ceia hoje, primeiro sábado, às 18h30. Às vezes eu posto de manhã no sábado, quando é da tarde, alguém liga perguntando: hoje tem Santa Ceia, que hora mesmo? O problema não é a pergunta. Eu fico pensando assim, meu Deus, se uma coisa tão rotineira, pessoas, quem é novo na igreja, tudo bem, né? Mas quem já está ali há anos, misericórdia. Eu digo: e as outras coisas? Como é que está na cabeça dessa pessoa? Não é fácil. E a EPO? Meus irmãos, nós tínhamos, há anos atrás, nós tínhamos reunião de obreiro todo mês, de ministério. Eu praticamente encerrei com essa reunião, porque eu vi que ao longo dos anos não estava tendo muito resultado, né? Estava muito repetitivo, algumas coisas que não funcionavam. Foi que eu decidi criar a EPO. Porque a EPO, a gente se volta para o estudo, para a orientação dos trabalhos, avaliação, e às vezes tem que conversar algum assunto ministerial, reúne depois da EPO ali, conversa 10 minutos e resolve aquele assunto e amém. Tá? Então a EPO ela
é uma preparação mesmo, é a escola preparatória de obreiro. Eu disse para um irmão agora recente, você vai hoje para a EPO, né? Ele disse, o que é EPO? Mas tudo bem, porque ele é recente aqui, escola preparatória de obreiro, tá bom? Mas enfim, é isso, todo dia nós estamos aprendendo. Então, todo mês, se ligue nessas duas atividades, tá bom? Vamos para frente. Eventos na sede e nas congregações, tá? Então, meus irmãos, nós tivemos uma reunião quinta-feira passada, da semana passada, não, foi retrasada, né? Foi retrasada que nós tivemos uma reunião, né, Cícero? Quinta-feira passada nós estávamos lá na casa da mãe do irmão Francisco de Assis, realizando um culto lá. Retrasada, nós fizemos uma reunião, lançamos no grupo o convite, convidamos pessoas, nós tivemos o número de pessoas que estavam aqui foi resumido. E basicamente aqueles que estão indo conosco fazer esses trabalhos, tá? De evangelização. Meus irmãos, eu já estudei missões, já estudei teologia, já estudei evangelismo, né? Que evangelismo, os irmãos sabem que é o estudo da evangelização, né? Já estudei, já vi muitos e muitos projetos de evangelização, já estudei bastante sobre isso e já fiz muitos tipos de evangelização, tá? Mas assim, cada tempo e como o povo vive, a gente tem que procurar uma maneira mais objetiva de alcançar as pessoas. E já há uns 10 anos que o foco da igreja é a família e os lares. Porque a gente descobre que quando nós vamos para o lar, nós vamos atender aquela família, às vezes alguém diz assim, pastor, mas ali a irmã é crente, mas às vezes o esposo não é, os filhos não é, o filho é crente, os pais não é, o tio, a tia. Por exemplo, nós fizemos um trabalho lá na casa do irmão Francisco de Souza, está ali, levanta a mão, irmão Francisco. Eu me lembro que teve um culto lá que tinha umas 15 pessoas lá. Tinha ele, o casal, que já é crente, tinha pessoas que não é crente, afastado, né? E, inclusive, a irmã da irmã Gisela recebeu um milagre lá nas orações, né? A Márcia, né? Pois é. E assim tem outras e tantas histórias, e tem irmãos da nossa igreja hoje que são obreiros que vieram desses trabalhos dentro dos lares, né? Então, irmãos, toda evangelização, toda forma de evangelização, anunciando Jesus, cura, milagre, orando, a Bíblia diz que em todo trabalho para Deus tem proveito. Agora a gente tem que ver aquele trabalho que a gente consegue mais rápido a atenção das pessoas. Você marca uma visita num lar, a pessoa sabe que os crentes vão para lá, ela vai desligar a televisão, ela vai deixar o celular de lado, ela vai agora prestar atenção. Aí nós temos algumas formas de trabalho nos lares, né? Assim, no geral, são visitas, né? Mas essas visitas, nós já teve um tempo aqui na igreja que a gente tinha, 15, 20 pessoas aqui para ir para os lares, né? A gente dividia 4, 5 grupos, irmãos. Cada grupo visitava 3 lares, até 4 lares. A irmã Solange ainda hoje deve ter uma relação de mais de 50 lares lá que Potira, a igreja trabalhou com ela aqui, né? E outros irmãos. Muitas visitas nos lares e muitos vieram, irmãos, para a igreja por tempo. Poucos aceitaram Jesus, mas enfim, estava lá, divulgando o evangelho. Então a visita no lar, ela tem várias formas de fazer. Então a gente tem grupos que são visitas rápidas, que a pessoa chega lá, louva 1, 2 hinos, ora, uma oração de abertura, 1, 2 hinos, lê uma palavra, faz um breve comentário e faz uma oração intensa pela necessidade daquele lar. Aí nós vamos encontrar lares, irmãos, com problema conjugal, com vícios dentro dos lares. Teve casos que teve um caso da irmã Lourdes, que é a irmã da irmã Liduína, que nós fomos fazer uma visita ao irmão delas que estava numa casa de recuperação, o Francisco, e chegando ali, o pessoal gostou tanto da igreja que nós ficamos 3 anos trabalhando dentro dessa casa de recuperação, muitas almas se salvaram, famílias foram reconstruídas, muitos foram batizados, o tanque era lá em casa ainda. Então, foi um movimento grande através de uma visita que nós fizemos num lugar, irmão. Então, assim, a visita aparentemente parece uma coisa muito tímida. Ah, não, eu gosto de ir na rua que eu já evangelizo numa noite 100, 200. Como um chegou lá em casa se gloriando que tinha evangelizado 1000 pessoas.
Eu digo, me dê o nome de um. Ele não sabe o nome de um que ele evangelizou. Não tem o endereço de uma pessoa que ele evangelizou. Evangelizar, irmãos, é colocar o evangelho. Amém. Jesus salva, cura, liberta, Deus tem uma obra na tua vida. Mas não é só isso não, irmãos. A gente tem que procurar. Olha o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, irmãos. Um diálogo longo. Sim, irmão Solano. Ó, Júnior, o Bruno que vem aqui era uma criança. Isso. Pois é. Então a história é longa, irmãos. Então isso não é uma coisa assim. A igreja diz que é visita, que nos... mas isso tem uma história, irmão, de testemunho, de muita salvação, de muita bênção. Então assim, infelizmente, até a pandemia a igreja vinha até bem. Depois da pandemia, entrou a pandemia, a igreja praticamente zerou isso daí. Não zerou não, porque eu me lembro de irmãos que mesmo assim orar na porta das casas, não era, irmã Solange? Eu me lembro que a irmã Solange foi em umas casas, o portão fechado, mas ela orava do portão mesmo pelas pessoas, pregava. Isso é. Pronto. Isso, é. Então eu quero fazer um apelo aos irmãos, irmãs e obreiros e obreiras que se engajem de novo. Quem já fazia, volte a fazer. Quem não está fazendo, volte a fazer. Talvez em primeiro momento você não entenda muito, mas depois você vai entender, tá certo? Por quê? Está aqui o Carlos Antônio, evangelista Carlos Antônio, que já trabalhou muito na renovação, na evangelização. No tempo que eu cheguei de São Paulo, ele estava na renovação do Zemido, e ele lembra que nós tínhamos uns 10 casais que lideravam grupos nos lares, não era Carlos Antônio, evangelista Carlos. Ele era um, os casais. E quantas almas não foi ganha, né? Isso era no ano 2001, meu irmão. Então, nós precisamos dos obreiros nesse projeto. Por quê? Porque o obreiro vai lá levar uma palavra, vai lá orar, vai ungir as pessoas ali, né? Então, o ideal era que cada grupo saísse com um obreiro, somente presbítero, evangelista, nas quintas-feiras, né? Porque é um dia que a gente reserva para a igreja, porque a igreja tem atividade na segunda, tem ensaios na terça, oração à tarde na terça, quarta doutrina, quinta fica livre para o dia oficial, para ir para os lares, sexta tem culto na igreja, sábado, todo sábado tem evento, domingo tem culto, só tem a quinta-feira. É claro que tem outras visitas acontecendo em outros dias, em outros horários, sem dúvida, nós vamos sim, tá? Mas esse dia é o dia do mutirão, e eu quero te convidar, irmão, eu quero te convidar, para você participar, principalmente um obreiro, irmão. Dá uma dor no coração saber que a irmã convida um obreiro e um obreiro não pode ir para um lar levar uma palavra. Um lar. Poderia ser num culto campal, numa calçada, onde for. Poxa, nós precisamos, irmãos, entender como é que a igreja trabalha e entrar no plano da igreja, para a gente ir junto. Amém? Ir junto. Nessas quintas-feiras já houve sugestões para esse trabalho, né? Até o irmão Alfredo, na reunião, ele deu evangelista Alfredo, disse assim, pastor, por que é que não escolhe já um lar certo? Porque esse trabalho é dinâmico. O que é dinâmico? Qual é a prioridade desse trabalho? Famílias faltosas na igreja, crentes faltosos na igreja, crentes que estão passando por lutas e dificuldades, né, espiritual, com os filhos. Olha, a irmã Vera, de repente, falou para mim assim, pastor, tem um casal morando próximo de mim que estão sem congregar e estão desejando conhecer a igreja e tal. Era tão bom o culto lá em casa. Vamos lá. Fomos, o casal já decidiu congregar conosco, mas não é só para... A gente não foi lá para trazer, não, porque ele já estava fora da igreja que ele congregava. A gente foi lá porque estava lá sem congregar, sem nada de Deus, já trabalhou e teve pessoas descrentes lá também, tinha umas 15 ou 20 pessoas lá, não era, irmã Vera? Então, aí a gente não pode, na quinta-feira, aceitar a ideia de que tem um lar fixo. Então, por exemplo, vamos escolher, como teve uns trabalhos que eu fiz lá no evangelista Carlos, a irmã Mônica, não foi, irmã Mônica, né? Envolvendo também os condôminos ali. Então, quinta-feira vai ser no lado da irmã, na outra quinta vai ser no lado do outro, na outra quinta vai ser no lado do outro. Sim, mas às vezes essas pessoas que nós estamos indo, elas já são frequentes na igreja,
Por exemplo, a irmã Maria Mela, a gente pode fazer um culto na casa dela? Pode, mas ela é muito frequente na igreja, já está ouvindo, já está recebendo, né? Ela está numa prova, numa enfermidade, a gente pode ir lá uma outra hora, ora por ela, unge, abençoa, amém. Aí tem aquele lá que a pessoa não pode vir na igreja. Por exemplo, nós temos a irmã Núbia que não pode vir na igreja porque ela cuida de um menino especial e é 24 horas e a filha dela trabalha e tem outras coisas e tal, o esposo não dá certo cuidar, e é ela ali o tempo todo, e é um rapaz, e é difícil, né, de administrar, mas ela está procurando administrar e está na igreja. Mas a gente precisa ir lá orar com ela. Às vezes eu vou lá, né? Já teve quintas-feiras que foi para lá, e assim tem outros lares, pessoas que confessam, eu estou desanimado, sem força para ir para a igreja. Eu falei com a irmã Antônia essa semana, ela, ô pastor, ore por mim, pastor, para mim ir para a igreja. Aí eu fiz uma oração rápida, conversei com ela, domingo ela estava na igreja. Então assim, você vai num lar, qual é o lar que eu vou? É o lar que tem mais necessidade, tá? Todos nós precisamos de oração no nosso lar, amém, irmãos? Mas quem é que precisa mais, tá certo? Então, o pastor normalmente ele está procurando saber porque a pessoa não está vindo, o que é que está acontecendo. Por exemplo, quem é responsável pela organização hoje dessas visitas, o agendamento, tudo, diaconisa Cícera. Porque a diaconisa Cícera hoje ela tem um contato muito grande com os irmãos da igreja. Ela, às vezes conhece o problema de irmão mais do que eu, que ela está mais em contato, está na frente da oração, né? Então, meus irmãos, aí eu falei para o irmão Alfredo aqui na reunião, é porque é dinâmico, irmão Alfredo. Mas ele falou uma coisa que é certa. Então, pastor, vê se consegue esses lares antes da quinta-feira, né? Para na quinta-feira a gente já saber. Então, até hoje é o dia melhor para a gente saber o lar que a gente vai. Mas se não der, pelo menos de manhã na quinta, né, irmã Cícera? Vamos procurar informar os irmãos, já ter os lares certos para ir, tá certo? Antes a irmã Solange marcava o lar, falava com a pessoa, missionária Solange, a pessoa aceitava, aí ela, antes de quarta-feira, ela ia lá para confirmar, e às vezes, quando ela não sentia muita firmeza, ela ainda ia na quinta durante o dia para confirmar, para a gente não perder tempo de ir lá e chegar lá a casa fechada, não dar certo, e deixar de ir no outro. E teve quinta-feira, irmão, que teve 10 lares para visitar e não teve como ir em todos os lares, irmão. Então, isso é um trabalho, irmão, que se a igreja se envolver, se nós nos envolvermos, irmão, nós vamos ver que vai abrir uma frente de trabalho muito grande, tá? E através desses trabalhos, irmão, eu já tive que deixar culto aqui, pegar meu carro na época e correr para uma casa que a gente estava visitando para fazer uma oração que a pessoa estava lá querendo se matar. Então, meus irmãos, aí o irmão disse assim, pastor, eu queria fazer uma campanha toda quinta-feira. Peraí, irmão, mas uma campanha é bom, glória a Deus por isso. Mas no dia da evangelização não dá. Porque o grupo tem que ser dinâmico, ele tem que ir para onde tem uma necessidade maior. Aí eu marco uma campanha de 7 quinta-feira numa casa, eu fico preso, eu não posso mais visitar outro lá na quinta-feira. O problema é esse. Aí você pode marcar uma campanha, ver uma outra forma, outro dia, um outro horário, né? Alguma coisa assim, tá? Mas a quinta-feira eu faço um apelo hoje à igreja, a quem vai me ouvir, que nos ajude. Você conhece alguém que precisa de uma visita, de uma oração, passa para a diaconisa Cícera, que ela vai organizar. Porque se a gente tiver isso na quinta-feira, o ideal era domingo a gente já saber, né? Mas às vezes as pessoas ficam de confirmar, às vezes não dá certo. Mas se na quinta-feira de manhã já tiver tudo certinho, a gente já sabe quais são os lares que vai visitar, quantos lares tem para visitar, e até faz um apelo aos irmãos e irmãs obreiros para ajudar. Por exemplo, o pastor Regiano, mesmo com as dificuldades dele, teve um tempo que tinha um lá perto da sua casa que você ia, não era, pastor Regiano? Eu falei, ele ia levar a palavra. Então, assim, a gente vai ver a melhor maneira, irmãos, de atender, mas eu preciso que a igreja se envolva, que os obreiros se envolvam, tá certo? Porque a visão principal é a necessidade mais urgente das pessoas e das famílias, tá? Tá bom? Então, olha, nós temos as visitas, as orações, o culto campal, que eu quero fazer pelo menos uma vez por mês, tá? Porque não toda quinta-feira, pastor? Porque a gente tem que ir para os lares, né? A gente tira uma quinta e faz num lar o culto campal. E as outras quintas-feiras vamos para os lares, tá certo? E através dessas visitas a gente pode oficializar um culto campal ali, tá certo? E aí no culto campal também a gente precisa dos irmãos lá, louvando, tem a caixa de som aqui, uma benção para botar playback,
aí no culto campal, o Tarcisiano está muito presente, a gente pode combinar, pelo menos no culto campal, para ele ir lá tocar, tem irmão que gosta de louvar ele tocando, né? Então, assim, a gente vai se organizando, certo? Bom, então, o grande apelo para a evangelização, toda a igreja, todos nós devemos participar. Tem um detalhe também, irmãos, quando eu tenho mais pessoas, obreiros, trabalhando na frente com os irmãos, eu posso, na quinta-feira, como eu fazia no passado, de tirar uma quinta-feira para ir visitar, às vezes, uma família que está chegando, para entender a obra, o ministério, para tirar dúvidas. Eu posso ir num lar que eu sei que está tendo um problema lá com aquele casal. Aí essa visita tem que ser pastoral e tem que ser com a esposa do pastor e, no máximo, mais uma pessoa para testemunhar a conversa ali. Não dá para levar toda a igreja para essas visitas, tá certo? Então é isso aí. Então, às vezes o pastor não ia porque estava nesses lares, ou estava recebendo alguém em casa ou aqui na igreja para conversar, nas quintas-feiras, tá bom? Então, porque a terça-feira eu quero reservar ela para visitar alguma congregação na semana, né? Uma terça sim, uma terça não, e tirar pelo menos uma terça-feira para mim descansar um pouco a mente em casa, né? É isso, e a quinta-feira nós vamos para frente. Então eu peço o apoio de todos, a ajuda de todos, tá certo? Para a gente trabalhar de mãos dadas mesmo. Então por isso que eu coloquei o ministério, unidade. A gente precisa estar unido e o foco hoje, além de outras necessidades da obra, a evangelização. Exemplo, quinta-feira é o dia oficial da evangelização. Não pode ter outra atividade, né? Porque se tem outra atividade, alguém fica perguntando, mas por que o irmão ou a irmã não está aqui? Certo? Nós já tivemos no passado pessoas no dia do culto na igreja fazendo campanha na casa dela. Mas, irmão, não faça isso não, irmão. Mas é porque Deus mandou. Peraí, irmão, mas nós somos um corpo, a gente tem que andar junto. Aí o final, não dá certo, irmão, não dá certo. A gente tem que ter isso no nosso coração, tá, irmãos? Porque a necessidade da obra não é uma imposição do pastor, não. Então, não pode ter outra atividade, com exceção, sem concordância do pastor. Caso contrário, fica caracterizado de desunião, falta de unidade ministerial, né? Porque, por exemplo, o evangelista Alfredo, quarta-feira, disse assim, pastor, por que é que não vamos lá para o irmão Silvio? Aí eu disse, irmão Silvio foi operado. Quem passa por uma cirurgia não pode receber muita gente, por causa de contaminação. Eu disse, o irmão está escalado para ir para lá. O irmão vai? Vou. Pronto. Aí ele foi fazer a visita do irmão Silvio ficou muito feliz, né? E nós fomos lá para o outro lar. Mas se a gente tivesse mais gente, poderia ter ido a outros lares, tá certo? Bom, então, o que a gente quer dentro desse comentário, irmãos, é chamar os irmãos a dar as mãos. Quem não está vindo, vamos. Quem está assim meio indeciso, dá certo, não dá, venha, vamos trabalhar, você vai ver que Deus vai confirmar, tá bom? Cantar a Deus é outra atividade da igreja, né? Que nós precisamos estar juntos. Aniversário do Ministério e Congregação. Então, esses são dois eventos que acontecem nas congregações e na sede, todo ano. Isso aqui é decidido em reunião, né, com os obreiros, tá? Então, a gente pede que os irmãos fiquem atentos e se envolvam, né? No dia desses eventos, irmãos, mesmo sendo numa congregação, se você puder, ajude de alguma maneira. Você não pode ir à tarde, vai de manhã, não pode de manhã, vai à tarde, não pode ficar uma manhã toda, vai 1 hora e meia, 2 horas que você ficar ali, você dá ajuda em alguma coisa, aqui na sede também. Então, se envolva, vamos nos envolver, né? No passado nós tivemos uma igreja mais envolvida, irmãos, né? A gente sabe que hoje tem muitas situações que impedem os irmãos de estar presentes e a gente procura conhecer cada situação, cada caso e amém, tá? Então eu já falei aqui da campanha nos lares. Por que não adotamos campanha de oração nos lares na quinta-feira? Para ter a presença da igreja nas atividades no lar ou no que for planejado em equipe. O caso que nós planejamos aqui na quinta-feira retrasada, né, sobre a visita do irmão Silvio. Ou se o irmão, pastor, tem um lar assim, tem uma situação assim, o pastor vai, eu posso ir, e aí a gente arruma 2, 3 irmãos, vai comigo, vai com você, e, enfim, a obra vai ser feita. Não é uma coisa também estática, não, certo? E a gente sempre convida os irmãos a vir para a igreja, que aqui a gente assiste, a gente faz uma oração e vai para essas visitas, tá? E aí, por que não as campanhas? Devido ao dinamismo, né, na quinta-feira, as necessidades que surgem, né, até quinta-feira,
Já houve casos da gente estar com 2, 3 lares para visitar, tivemos que cancelar 2, foi para um e para outro que não estava, porque lá a necessidade era maior. Então, assim, a gente vai vendo o mais urgente. Focos nas necessidades mais urgentes. Famílias em crise, conjugal, vícios e outros, né? As pessoas ausentes nos cultos, né? Tá? Eu nunca esqueço do irmão que ficou um tempão sem vir na igreja. Quando eu dei conta que fui lá, não, porque eu estava vendo se a igreja me amava. Então tem tudo isso, né? Então a gente tem que ficar atento a tudo, né? Porque até nisso a gente é provado, né? Ausente nos cultos, com problemas, né? Porque a pessoa que não vem para o culto tem uma explicação, é trabalho, então tem tantas coisas, mas se a gente não acompanhar, daqui a pouco a pessoa deixa de ser crente, né? E, bom, atenção. Foi anunciada uma reunião, irmãos, sobre a evangelização. Quem veio, né? Eu já expliquei aqui. Pouquíssimas pessoas. Eu vou daqui para frente insistir no apoio da igreja. Nós precisamos dos irmãos nesse projeto, tá certo? E quero ainda ir um pouco além, irmãos. As congregações precisam do apoio, tá? Não espere ser convidado, não. Se você pode ir para uma congregação, ligue para o pastor. Pastor, estou indo aí, tá bom? Estou indo cooperar hoje aí, tá? Então, agora está lá o irmão, a irmã Solange, só um minutinho, a irmã Solange, o irmão Zé Raimundo, que estão à frente lá do parque. Sempre foi difícil. Se comunique com eles, tá? E se prontifique no dia que você puder ir. Pode ser no domingo, pode ser na terça-feira, enfim. E ficar ligado, né? Não vai para a congregação, vamos pegar o projeto, a não ser que o que vai acontecer, o Wilson liga, olha, eu estou precisando, eu não vou poder estar no culto. Você pode, Rondinelli? Vamos socorrer a congregação, amém? Você pode, pastor Regiano, não é assim, pastor Regiano? Agora, na quinta-feira, só se for convidado. Agora, terça, quem tiver livre, vai, tá certo? Na sexta-feira, aqui tem culto, mas como é um culto de oração, é campanha aqui e tal, o pastor Israel às vezes precisa de ajuda lá. Tá? Você pode se prontificar. O nosso irmão diácono Antônio Rodrigues, ele está muito presente lá no Itambé, porque ele tem moto, é mais fácil. Às vezes o evangelista Alfredo está indo também, tá certo? Mas os irmãos fiquem à vontade, principalmente nas terças-feiras, nas sextas-feiras e no domingo, tá certo? No domingo. Os irmãos podem dar apoio às congregações, porque no domingo a gente tem um número maior de obreiros na igreja, né? Então os irmãos também podem apoiar as congregações. Sim, evangelista Alfredo? Esteve lá ontem no Itambé, né? Amém. Então é isso aí. Pastor Israel fica muito feliz, é muito bom, irmão. Na congregação a gente recebeu o apoio. Os irmãos se comunicam com o missionário Zé Raimundo, que está à frente lá, com a irmã Solange, e pode combinar com eles. Outra coisa, eu peço à irmã Solange que coloque os obreiros aqui da igreja, né, no grupo lá do Parque do Vaqueiro, para eles saberem o que é que vocês estão divulgando lá e eles poderem também se manifestar. Amém? Sei que o Regiano já está lá, eu estou lá, bota o presbítero Rondinelli, o evangelista Alfredo, né, para eles, e outras irmãs também, se vocês quiserem, fica à vontade, pode ir. O grupo é da obra no Parque do Vaqueiro, mas é do ministério, pode colocar quem vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá. Eventos na sede e nas congregações, tá? A gente leu ali o aniversário e o cantar a Deus. São os 12 eventos oficiais que acontecem nas congregações, tá certo? Aí toda a igreja fica atenta, irmãos. Olha, a gente coloca um ônibus aí com 48 lugares, irmãos. Hã? Como? Pois é. Acho que tinha 30 pessoas só no ônibus dessa vez. E eu digo, quem não puder contribuir, vai mesmo assim. Deus proverá. E Deus tem abençoado. Então é triste isso, irmão, ver assim o distanciamento de alguns, o esfriamento, e a gente vai trazendo eles, é assim mesmo, é orando e convidando. Bom, claro, e se não tiver depois, Jesus manda, amém? O presbítero Rondinelli está falando, e eu estou respondendo, quem não tiver o dinheiro para pagar do ônibus, né? Já fomos criticados assim, mas as outras igrejas dão ônibus de graça, ninguém paga nada, mas vai ver o poder econômico da igreja, financeiro. Eu já disse, se todo crente dessa igreja fosse dizimista, irmão, meu Deus do céu, mas
Glória a Deus pelos que são e vamos orar pelos que não são, para Deus abençoar. Você é crente do mesmo jeito e vai para o céu. Bom, tudo isso que eu estou fazendo, o pouco que eu estou falando aqui, irmãos, o que é que acontece? Fortalece a igreja. Fortalece a igreja. Quando o ministério, quando os ministérios trabalham em conjunto, tá? A igreja se torna mais forte, capaz de alcançar seus objetivos. Muitas coisas que nós conquistamos até hoje foi a unidade da igreja, irmão. Tem gente que vem às vezes querer me elogiar, eu digo, espera aí, irmão, aqui é todos nós, amém? Todos nós. A unidade no serviço ministerial é um processo contínuo. A unidade é um processo, nós temos que ficar o tempo todo, cada um cuidando, de estar envolvido, de participar, de colocar atenção, de tirar dúvida, enfim, eu preciso ser uma parte integrante. Né? A unidade no serviço ministerial é um processo contínuo que requer esforço, dedicação de todos os envolvidos. Né? De todos os envolvidos. Eu nunca esqueço de uma situação que aconteceu numa congregação, que terminou o culto, aí um irmão chegou para o dirigente e disse assim, por que essa igreja não tem uma bateria? Aí o dirigente disse para mim, eu fiquei sem resposta. Eu digo, você perguntou se ele é dizimista? Que eu sabia quem era a pessoa. Ele não era dizimista. Quem não é dizimista não pode exigir nada, irmão. Quem não está trabalhando só tem que assistir mesmo. Tá bom, quer dar sugestão, pode dar e tudo. Agora, vir para cima, querer exigir da igreja, sem estar envolvido, não tem autoridade para isso. Amém? Mas nós reconhecemos nossas falhas, nossos erros, e hoje a igreja lá tem uma bateria. Tá bom? Então isso é importante, tá? No entanto, os frutos da unidade são abundantes. Uma igreja unida, irmãos, as coisas acontecem. Deus abençoa, tá? Trazendo bênçãos para a igreja e para o mundo. Cantar a Deus. Só dando uma explicação. No cantar a Deus, cada igreja, inclusive a sede, só vai ter uma oportunidade para louvar. Então ficou decidido e cada igreja vai reunir os irmãos que desejarem louvar. Vamos escolher um hino. Já vai ter o hino da parte das senhoras, das crianças e dos varões. Os hinos que vierem, pode vir mais de um, nós vamos sortear e o hino que sair é o hino que vai ser ensaiado. Até amanhã de manhã, eu creio, durante o dia vai ficar resolvido qual é o hino para começar os ensaios, tá bom? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? As palmas engrandecem Jesus. Glória a Deus. Quem ouviu? Vamos praticar. Vai dar certo. Glória a Deus. A diaconisa Vera pede oração pela saúde do Francisco Luiz Ferreira, caso grave. Vamos pedir um milagre na vida dele. Vamos orar em nome de Jesus, tá? Fique de pé, vamos orar. Amanhã, evangelização, visita nos lares. Conto com a sua presença aqui, em nome de Jesus, tá? Sexta-feira, nossa campanha de oração. Sábado, vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai Celestial. Amado Deus, olha para a Ana Denis, meu Deus, para toda a família que nesse momento sente esta grande dor pela falta agora de seu pai. Que o Senhor venha consolar e confortar toda esta família, Pai. Abençoa, Senhor, tem misericórdia e dá a vitória, meu Deus, a cada um, meu Pai, diante dessas grandes lutas que nós passamos. Pedimos, ó Deus, também o Teu milagre na vida daqueles que estão enfermos. Apresentamos o diácono Silvio na recuperação dele, seja repreendida ali a virose, todo o mal, toda inflamação, dá a ele graça para ele passar por esta prova. Nós Te louvamos, Senhor, porque as primeiras informações é que este mal não existe mais, Senhor. Que o Senhor venha confirmar e ele esteja curado completamente para a glória e louvor do seu santo nome, ó Pai. Abençoa toda a sua família, em nome de Jesus. Pedimos a saúde da diaconisa Josefa,
faz um milagre na vida dela, da irmã Maria Melo, da nossa irmã missionária Rita Félix, nos dá saúde, também do pastor Rejão, do evangelista José Carlos, opera maravilhosamente em cada vida, Pai. Pedimos também, ó Deus, pela saúde, um milagre na vida do Francisco Luiz Ferreira, Senhor. O Senhor conhece, sabe, é um estado grave, mas para o Senhor nada é impossível. Vem dar saúde a este homem, vem curar este homem, vem salvar este homem. Pedimos por todos os enfermos, Pai, onde estiver, nos leitos, em casa, meu Deus, ó, nós invocamos a cura, o milagre. Olha para estas vidas que estão no caderno de oração, meu Pai, e opera maravilhas para a glória do Teu nome. Amado Deus, pedimos a Tua bênção, nos leve em paz, em segurança, nos livre de todo mal, nos dê uma noite de paz e de descanso. Meu Deus, nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor. Ó Deus, nos dê a vitória, em nome de Jesus. Abençoe esta igreja, este corpo ministerial, para nós estarmos de mão dadas, unidos, fazendo a Tua obra, anunciando o Teu reino. Em nome do Senhor, Pai, pedimos a Tua bênção. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja do Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém. Na paz do Senhor, glória a Deus.